Bom, voltando aqui, né, falando de como se dão as atribuições subsidiárias, né, das Forças Armadas, né, previstos lá no parágrafo único do artigo 142, no parágrafo 1º do artigo 142 da Constituição, né, que diz justamente que uma lei complementar estabelecerá as normas gerais a serem adotadas na organização, no preparo e no emprego das Forças Armadas, né? Criou-se, a partir daqui do texto constitucional, a Lei Complementar 97 de 1999. Tá? E aí a gente percebe que essa lei complementar ela vai trazendo as características, as especificidades das Forças Armadas, né? Seja da Força Exército, seja da Força Marinha, seja da Força Aeronáutica. Então, assim, a gente vai percebendo algumas características de como ela se dá. No vídeo passado, a gente falou de algumas atribuições subsidiárias gerais de cada uma dessas forças. Tá? Então, a gente vai continuar agora, né, a nossa aula falando justamente disso. Né, o emprego das Forças Armadas na garantia da lei, da ordem, né, e na participação de operações de paz e de responsabilidade do Presidente da República. Né? Isso está previsto no artigo 15 da Lei Complementar 9799. Então, assim, a gente já viu no caput do artigo 142 da Constituição que as Forças Armadas elas são subordinadas à autoridade suprema do Presidente da República. Né? Então, assim, o que diz respeito à garantia da lei e da ordem, né, e a participação de operação de paz e de responsabilidade integral do Presidente da República, conforme está previsto no artigo 15 da Lei Complementar 9799. A atuação das Forças Armadas com o fim de cumprir a missão constitucional, né, dos órgãos de segurança pública e tal, ela só ocorrerá após esgotado todos os instrumentos destinados ao quê? À preservação da lei e da ordem e da incolumidade das pessoas, da segurança das pessoas e do patrimônio. Né? Então, assim, a gente sabe que o potencial que tem as Forças Armadas, né? Tanto o potencial bélico quanto o potencial técnico, né? Então, assim, essas pessoas elas passam por uma academia preparatória, eles têm toda uma estrutura. Então, assim, elas só vão agir de fato, né, no momento em que se esgotar, né, os instrumentos destinados à preservação da ordem pública e da incolumidade, ou seja, em última instância. Né? Então, primeiro se busca resguardar, né, a vida das pessoas em incolumidade, se resolver de outra forma pacífica. Caso isso não ocorra, não tenha efeito, nesse momento, aí sim entra as Forças Armadas em ação. Deixa eu ver com vocês aqui o artigo 15, parágrafo 2º da Lei Complementar 97, que ele fala justamente a respeito. Olha, o emprego das Forças Armadas. Ele diz o seguinte: o emprego das Forças Armadas na defesa da pátria e na garantia dos poderes constitucionais da lei e da ordem, na participação da operação de paz, é de responsabilidade do poder do Presidente da República, que determinará a quem? Ao Ministro de Estado, Defesa, a ativação de órgãos operacionais, observado a seguinte forma de subordinação. E aí ele vem fazendo aqui, dizendo como funciona essa hierarquia. Né? Inciso primeiro, ao Comandante Supremo, por intermédio do Ministério da Defesa, na casa dos comandos conjuntos e tal. Segundo, diretamente ao Ministro da Defesa, para fim de adestramento e operações conjuntas. Terceiro, diretamente ao respectivo comandante da força. Tá? Então, assim, o Presidente da República, ele determina, mas aí essa determinação ela pode se dirigir a alguns desses comandos previstos nesses artigos, nos 3 artigos do artigo 15º da Lei Complementar 9799. Primeiro, ao Comandante Supremo, por intermédio do Ministério da Defesa. Tá? Então, o presidente pode encaminhar direto para ele uma demanda. Olha, tem esgotada todas as possibilidades, não houve acordo, né? Não, igual aconteceu no Rio de Janeiro, a gente já tentou todas as formas e continua avançando, o crime continua avançando, as mortes estão aumentando, né? O Estado está refém do crime organizado. Então, assim, nesse momento, o presidente da República ele pode encaminhar um expediente, um ofício, né,
ao comandante supremo, né, ou diretamente ao ministro do Estado de Defesa, né, ou diretamente ao respectivo comando da força, né? Então, assim, nesse caso do inciso terceiro, quando for diretamente aquele que está conduzindo o comandante da força, né, aí tem que ser respeitado a direção superior do ministro da Defesa, né? Então, assim, é só numa situação, a hierarquia vai vindo. Então, o primeiro é o comandante supremo do Ministério da Defesa, depois ao ministro da Defesa e depois ao comandante da força. Tá? Então, o presidente da República ele age dessa forma, quando se precisa empregar ou utilizar as Forças Armadas para uma ação específica, esgotadas todas as possibilidades, os instrumentos, né, destinados à preservação da ordem pública, da incolumidade das pessoas, ou seja, da segurança das pessoas e do patrimônio. Então, assim, considerando-se esgotados, assim que funciona na prática, os instrumentos relacionados aqui no artigo 144, vamos ver aqui, olha aqui, artigo 144 diz o seguinte: a segurança pública, devido ao Estado de Direito, a responsabilidade de todos da preservação da ordem pública e a comunidade das pessoas, através dos seguintes órgãos: da Polícia Federal, Polícia Rodoviária Federal, Polícia Ferroviária Federal, Polícia Civis, Polícia Militares e Corpos de Bombeiros Militares. Né? Então, assim, através se esses órgãos não funcionarem no combate ou na contenção, né, da situação que está ocorrendo, aí nesses momentos o presidente da República ele solicita apoio das Forças Armadas, né? Então, quando não houver, né, não for efetivo, ou seja, quando a Polícia Federal não conseguir controlar a Polícia Rodoviária Federal, a Polícia Ferroviária Federal, Polícia Civis ou Polícia Militares e Corpo de Bombeiros, nesse momento se solicita, né, reforço das Forças Armadas, sob requisição do presidente da República, né, primeiro ao comando, ao Supremo Comando do Ministério da Defesa, depois ao Ministro da Defesa, se não for o primeiro, e ao comando que está na ação, aquele que está conduzindo a ação. Então, assim, considerando-se esgotado nesse momento, a gente percebe que há necessidade de se empregar ou utilizar as Forças Armadas, né? Seguindo aqui, a atuação das Forças Armadas, ela consiste, como a gente viu, em tempos de paz, o quê? Nas medidas preventivas, né? Em tempos de paz. Mas em algumas situações ela também atua de forma repressiva, né? Em área previamente estabelecida e por um tempo determinado. Então, o decreto que se decreta a GLO, a Garantia da Lei e da Ordem, por exemplo, ela já tem um prazo para começar e para terminar. Tá? Esse prazo acabou ali, pronto, não, ele pode ser prorrogado, né? Então, assim, durante o emprego das Forças Armadas na Garantia da Lei e da Ordem, né, o controle operacional nos órgãos de segurança pública, necessário ao desenvolvimento das ações, será transferido para a autoridade responsável pelas operações. Então, assim, geralmente como acontece, né? Isso está previsto lá no artigo 5º, no artigo 15, parágrafo 5º da Lei Complementar 9799. Então, assim, geralmente se transfere, né? O presidente determina o comando e o comando determina alguém para que conduza aquela operação. Tá? Então, é assim que acontece, se cria geralmente o centro de operações, né, composto pelos representantes dos órgãos de segurança pública. Então, eles trabalham-se em conjunto, mas sob a direção de alguém delegado diretamente pelo comando das Forças Armadas. Aconteceu no Rio de Janeiro dessa forma, né? Se criou justamente uma coordenação de operação, né, com um local apropriado, onde as pessoas se reuniam e delegavam as formas, né, de controle. Esse controle operacional ele permite o quê? Atribuir e coordenar missões ou tarefas específicas a serem desempenhadas pelos órgãos de segurança pública local. Então, assim, se instalou no Rio de Janeiro sob a condução das Forças Armadas, né, um local, um QG, lá, um quartel-general lá, né, e de lá partiam as orientações, né. Nesse momento, que as Forças Armadas elas entram numa operação dessa, elas assumem o comando. Então, assumindo o comando, elas vão delegando agora as polícias militar, federal, elas passam a estar subordinadas àquele comando, e aí, sob esse controle, vão cumprindo as determinações
com determinações conforme vai se criando a estratégia do combate naquele período, né, de decretação da GLO. Tá? Então, assim, a gente percebe que um dos instrumentos relacionados no artigo 144 da Constituição é a Polícia Militar, né, que é bem mais próximo de nós, aquela que é responsável pelo policiamento ostensivo, né, e pela preservação da ordem pública. Então, geralmente, a Polícia Militar ela é aquela que está na linha de frente. Né? Então, quando houver uma atuação da Polícia Militar, né, numa situação de garantia da lei e da ordem, né, da ordem pública, e nesse momento não foi efetivo esse controle, não houver uma efetividade nesse controle da Polícia Militar, nesse momento pode-se empregar as Forças Armadas, né, no caso o Exército, por ser uma força terrestre, certo? Então a atuação do Exército, nesse caso de não haver um cumprimento a partir do comando da Polícia Militar, né, a atuação do Exército poderá ocorrer mediante decreto que autorize o emprego das Forças Armadas para garantia da lei e da ordem, né? Então, assim, geralmente se dá por uma questão de intervenção federal. A gente viu no Rio de Janeiro a situação aqui na prática, que justamente quem controlava lá era a Polícia Militar, né, o policiamento extensivo, e não estava sendo suficiente, pelo contrário, estavam sendo sufocados pelo crime organizado. E aí, nesse momento, tem que se fazer uma intervenção naquele local, através de um decreto de GLO, né, da garantia da lei e da ordem. Então, há uma intervenção federal, né, quando for necessário, né, para colocar termo ao aquele comprometimento, ou seja, para colocar fim naquela situação. Né? Enquanto o emprego do Exército para garantia da lei e da ordem não exige grave comprometimento à ordem pública. Nesse momento aqui o Exército ele entra justamente para reparar quando todas as possibilidades já se esgotaram. Né? Quando você vê que o sistema ele tá sufocado pelo crime, né? Ou não tem condições de reagir. Tá? O decreto de intervenção, nesse caso, ele deve ser submetido à apreciação que a gente viu no Congresso Nacional, da mesma forma como o Estado de Defesa e Sítio, né, ou da Assembleia Legislativa do Estado, se for de competência do governo do Estado, né, no prazo de 24 horas. Né, o que existe uma em relação ao decreto de garantia da lei e da ordem. Então, assim, o decreto de intervenção, ela vai colocar fim, né, no que está acontecendo naquela localização que está comprometendo a garantia da ordem pública. Né? Isso pode ser decretado pelo presidente da República, quando for de competência do presidente da República, né? E também, né, quando houver manifestação do governo do Estado, também no nosso Estado está localizado, o governo do Estado pode solicitar ao presidente da República uma intervenção, e o presidente da República, analisado a situação, pode decretar, e isso com a autorização do Congresso Federal. Tá? Então, isso se instala aqui, no local onde há necessidade dessa intervenção das Forças Armadas, um comando de operação, né? E lá naquele local, né, naquele local, as operações das demais polícias que passam a ser subordinadas ao Exército e estarão sob o controle das Forças Armadas, que nesse caso é o Exército. Então, assim, quando aconteceu no Rio de Janeiro, por exemplo, né, o sistema, a Polícia Militar lá, a PM, né, o comando da PM, a Polícia Civil e o sistema penitenciário, eles ficaram sob o controle, subordinados ao sistema operacional de um interventor, ou seja, alguém que foi determinado, né, para controlar aquela situação, geralmente alguém do Exército, né, que é determinado naquele período de intervenção. Ele é o interventor, tudo passa por ele assume o controle e ele vai delegando funções e dizendo como é que vai se dar aquele processo, né, para que se cumpra a garantia da lei e da ordem. Então, assim, é necessário que vocês dêem uma lida, né, nessa Lei Complementar 97/99. Ela fala de todos os passos, como se dá a prática, a atuação das Forças Armadas
em situações específicas, tanto em atribuições gerais, aquelas previstas lá no caput do artigo 142, que é justamente a defesa da pátria, a garantia dos poderes constitucionais, né, e por iniciativa de qualquer desses, da lei e da ordem. E também das atribuições subsidiárias e gerais, né, aquelas umas que complementam, ou seja, como é que vai acontecer isso, de que forma se dá. Então é muito rica essa lei complementar, seria muito interessante que vocês dessem uma lida, né? Então, assim, o fundamento legal, né, para a operação, para as duas situações que a gente viu ainda há pouco aqui, que é a operação da GLO, garantia da lei e da ordem, e para a intervenção federal, né, e para a garantia da lei e da ordem está onde? No artigo 15º, no artigo 15 da lei complementar número 9799, né, e da intervenção federal no artigo 34, inciso 3º da Constituição Federal. E o que é que busca a GLO, a garantia da lei e da ordem? O que é que busca a operação da garantia da lei e da ordem? A finalidade é qual? A preservação da ordem pública e da incolumidade, ou seja, da segurança das pessoas e do patrimônio. Isso que a GLO, a garantia da lei e da ordem, busca resguardar, né? A ordem pública e a incolumidade das pessoas e do patrimônio. E já a intervenção federal, a finalidade dela é o quê? Por termo, ao grave comprometimento da ordem pública, ou seja, a organizar, trazer estabilidade, acabar com aquela ameaça que está existindo. Tá? Então, assim, foi o que aconteceu no estado do Rio de Janeiro. É a competência de ambos, tanto da GLO quanto da intervenção federal, a competência ela é do presidente da República, né? Quais são os pressupostos para que o presidente da República decrete uma operação de GLO e uma intervenção federal? Na GLO, os pressupostos são que, esgotados os instrumentos destinados à preservação, ou seja, se tentou de todas as formas, né, e não resolveu, né, nesse momento, se pode decretar uma operação de GLO quando não está não sendo cumprida a lei, né, ou a ordem está sendo desvirtuada naquele local, e o presidente da República decreta, tá, uma operação de GLO. Na intervenção federal, o presidente da República é quem também decreta, mas há desnecessidade desse esgotamento, entendeu? Não precisa ter havido um acordo, conversado ou ter tentado de todas as formas, não. Simplesmente se decide, vendo que está precisando naquele local que haja uma intervenção federal, né, para que se ponha termo, se acabe com aquela instabilidade naquela determinada localidade. Nesse momento o presidente da República pode decretar, né? Quais as formalidades para que se estabeleça a GLO? Basta um decreto do presidente da República, tá? Para que estabeleça a GLO. E aqui, no caso da intervenção, já é diferente, ok? Que a gente viu que antes de decretar a intervenção federal, deve-se ouvir quem? O Conselho da República e o Conselho da Defesa Nacional, assim como acontece no estado de defesa e no estado de sítio, né? O controle aqui nesse caso do Congresso, né? O Congresso não aprova a operação da GLO, né? E já na intervenção federal não há necessidade de aprovação do Congresso Nacional, tá? Que na GLO basta a determinação do presidente da República. Na intervenção federal não, ela necessita de aprovação do Congresso Nacional, tá? Então você percebe, porque uma intervenção federal, ela é algo, você percebe que ela não precisa esgotar as tentativas, as tratativas, você tentar resolver de alguma forma, não. Há necessidade, manda para lá. Para isso o Congresso tem que autorizar, porque é algo mais intenso, mais específico, né? Então, tem a possibilidade de se alterar a Constituição, em alguns casos, é possível alterar a Constituição na vigência da operação, na operação da GLO. Então, assim, enquanto se estabelece, o presidente da República decreta a GLO, uma operação de garantia da lei e da ordem, numa determinada localidade, nesse momento tudo continua funcionando normal, pode se alterar a Constituição, pode-se criar leis, o Congresso ele continua trabalhando normalmente. Já numa intervenção federal, né, quando há uma intervenção federal, nesse momento não é possível alterar o texto constitucional. Então, nesse momento, se cria uma determinada localidade da nação, né, uma intervenção, um estado ali de instabilidade que impede que o Congresso ele faça qualquer alteração no texto constitucional. É tipo assim, como se houvesse um olhar, não.
Vamos esperar, vamos ver como é que isso vai se resolver. Enquanto a gente está resolvendo essa situação bem aqui, para tudo, nada se faz, tá? Então você vê uma operação da GLO é muito, né? É bem diferente. Não o Congresso pode continuar trabalhando normal, pode se alterar a Constituição, criar leis e tal. Já na intervenção federal não se pode alterar o texto constitucional, ok? O Congresso não pode alterar. Tá? Então, a autonomia do Estado, né? Numa decretação de GLO, da garantia da lei e da ordem, não há uma relativização da autonomia federativa, né? Ou seja, o Estado ele continua agindo normal. Na intervenção federal, sim, há uma relativização temporária da autonomia federativa. A gente percebe que é como se tivesse uma situação, né, de observação. Tudo passa a se observar aquela intervenção, né, com a finalidade de que se resolva aquele problema. Enquanto está caminhando aquele processo, nada acontece. Então, nesse momento, há uma relativização temporária da autonomia federativa, né? Os estados também ficam atentos àquele ajuste que precisa ser feito ali. Tá? Então, o decreto 17 de janeiro de 2017, né, autorizou o emprego das Forças Armadas. Aqui eu estou trazendo para vocês o exemplo no caso do Rio de Janeiro, né, da garantia da lei e da ordem no sistema penitenciário brasileiro, com o final de decretar... não, isso aqui foi do outro exemplo aqui, que é bem interessante. São duas situações. Isso aqui foi o decreto da lei e da ordem. Isso aqui é bem interessante trazer para vocês. Tá? Eu vou falar também do estado do Rio de Janeiro, que vai ser um exemplo de intervenção, porque lá foi uma intervenção. Então, o decreto de 17 de janeiro de 2017, ele autorizou o emprego das Forças Armadas para a garantia da lei e da ordem aonde? No sistema penitenciário brasileiro, com o fim de se detectar armas, aparelhos de telefonia móvel, drogas e outros materiais ilícitos dentro dos presídios. Então, no dia 17 de janeiro de 2017, se decretou o emprego das Forças Armadas para a garantia da lei e da ordem nos presídios, né? Então, eles foram... E, assim, quando as Forças Armadas chegam nos presídios, fica suspensa a visita de família, até o acesso do advogado fica restrito ao cliente, entendeu? Quando eles fazem essa inspeção, eles já chegam com foco determinado, né? O decreto já especifica os limites, então eles já chegam, olha, aqui a finalidade era o quê? Detectar armas e aparelhos de telefonia móvel, celulares dentro dos presídios. Então o Exército veio chamar para essa ação. E agora a gente vai lá para o Rio de Janeiro, que se tratou de uma intervenção, foi o decreto 9.288, de 16 de fevereiro, né, de 2018, se não me engano, né, decreto 9.288, de 16 de fevereiro, que decretou a intervenção federal no Rio de Janeiro. Nessa situação de intervenção, aqui nesse momento, né, é proibido, né, é vedado alterar o texto constitucional e todo mundo fica com o olhar voltado, o Congresso paralisa, tá? Não se pode fazer outra coisa, menos alterar o texto constitucional, porque se passa por um momento de intervenção. Certo, gente? Eu vou disponibilizar para vocês o material, né? A gente pode esmiuçar um pouco disso na próxima aula, um pouco mais, tá? Mas o propósito principal, a gente chega até aqui. Tá? Então, assim, entendendo justamente algumas características das Forças Armadas. Uma delas é que ela atua tanto na forma preventiva, em tempos de paz, né? E também na forma repressiva, né? Quando solicitada pelo Presidente da República, tá? Quando requisitada pelo Presidente da República, ele é quem pode requisitar a utilização das Forças Armadas. Em que situações? Né, num decreto de GLO, de garantia da lei e da ordem, tá? E numa situação de intervenção federal. A gente viu que esses dois exemplos. Em relação à garantia da lei e da ordem, a gente viu que o Congresso pode continuar funcionando normalmente, o texto constitucional pode ser alterado, né? Então, assim, já numa intervenção federal, nesse momento há uma relativização temporária da autonomia federativa, né? E não é possível alterar a Constituição Federal, ok? Nesse período de intervenção. Outra coisa que a gente observa, né? Na garantia da lei e da ordem, no decreto de garantia da ordem, o Congresso não precisa autorizar, né? Quem determina é o presidente, basta o decreto do presidente da República. Já
numa intervenção militar, não. Tá? Numa intervenção militar, uma intervenção federal, a gente já tem a necessidade de aprovação do Congresso, tá? Do Congresso Nacional, e antes de decretar a intervenção federal, o presidente da República ele deve fazer o quê? Ouvir o Conselho da República e o Conselho da Defesa. Perfeito? Então, a outra característica, né? Precisa-se, no caso do decreto da lei de garantia da lei e da ordem, precisa estar esgotado todas as possibilidades, né? Tentativas e tal, né? De forma, primeiro, a se garantir a ordem e tal, então se tenta todas as formas. Não conseguiu, aí sim se decreta a garantia da lei e da ordem para justamente resguardar a ordem pública e a segurança das pessoas e do patrimônio das pessoas, tá? E já no caso de intervenção, não tem essa desnecessidade, né? Então não precisa ter esgotado, não. Olha, não, o negócio está sério ali em tal lugar, e o presidente da República precisa intervir, né? As Forças Armadas precisam estar lá, tem que haver uma intervenção federal nesse momento, né? Tem que haver, independente do governador daquele estado, por exemplo, concordar, ele não precisa concordar, né? Se houver um grave comprometimento da ordem pública, nesse momento há uma intervenção, um decreto de intervenção pelo presidente da República, né? Então, assim, qual a finalidade do decreto da lei da ordem? A preservação, garantia da lei da ordem, preservação da ordem pública e da incolumidade das pessoas e do patrimônio, e da segurança das pessoas e do patrimônio delas. Esse, sim, essa é a finalidade. E da intervenção federal, por sua vez, é por termo, acabar, né, com o comprometimento da ordem pública. Aquilo que está comprometendo a ordem pública é garantir estabilidade naquela localização. Previsão, fundamento legal da GLO, da operação da GLO, artigo 15 da Lei Complementar 97 de 99. Fundamento legal da intervenção federal, artigo 34, inciso 3º da Constituição Federal de 88. Perfeito? Tudo certo? Não deixem de ler a Lei Complementar 97 de 99. Até o nosso próximo encontro.